Você já percebeu que parece que depois que você começou a falar de casamento, tudo começou a girar em torno dele? Você mergulha no mundo dos casamentos de uma forma que tudo que te aparece como sugestão de programação na sua TV são os programas para noivas que até esses dias atrás passavam despercebidos por você. Os programas com esse tema são ótimos inspiradores para quem pretende comprar um vestido de noiva ou até mesmo produzir uma festa. Então, fique comigo que no podcast de hoje nós vamos falar dos 5 principais programas feitos para noivas e cerimonialistas. Roda a vinheta. O casamento é um dos momentos mais importantes na vida de uma pessoa. A maioria das noivas sonham com glamour, convidados, vestido, bolo, viagens. São tantos os desejos para esse dia especial que muitas vezes tudo parece bem longe da realidade. Acompanhar um programa sobre casamento pode ser muito útil para um casal que caminha em direção ao altar. Deste modo, é possível se distrair um pouco do estresse que é cuidar de toda a organização, além de ter ótimas ideias inspiradoras para implementar a sua própria cerimônia. Eu particularmente gosto de sentar na frente de uma televisão e maratonar assistindo uma série ou um programa de TV. Neste episódio separei 5 programas imperdíveis para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mundo dos casamentos. Vamos falar sobre seus pontos fortes e fracos e desmistificar um pouco o que está por trás das telas. Mas antes de falar deles, quero aqui te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, quero te convidar não só para se inscrever, como também para apertar o sininho para não perder as nossas notificações. Mas voltando ao tema deste vídeo, quero falar dos 5 programas e séries imperdíveis para quem quer, por diversão ou trabalho, se aprofundar um pouco mais no mundo dos casamentos. Quando falamos em reality show, talvez o mais conhecido dos brasileiros é o Fábrica de Casamentos, que vai ao ar pelo SBT e é reprisado pelo Discovery Home and Health. A proposta do programa é de realizar sonhos às noivas que, por algum motivo, ainda não conseguem se casar. O programa tem em seu elenco os apresentadores Cris Flores e Carlos Bertolazzi, além de uma infinidade de profissionais responsáveis por organizar uma festa em 7 dias. De um modo geral, eu gosto do programa, principalmente quando eles mostram os detalhes de organização de uma cerimônia exótica e temática. Gosto de ver aquelas que envolvem outras denominações religiosas menos conhecidas dos brasileiros, como a cerimônia budista, judaica e ortodoxa. Eu acredito que, neste sentido, o programa colabora muito para aqueles que querem se inspirar e se informar a respeito dos vários tipos de celebrações. Mas, falando como cerimonialista e profissional há tantos anos, tem uma coisa que me deixa muito desconfortável neste programa, que são os momentos inusitados e os diversos desafios que envolvem a organização de uma celebração. Muitas situações causadas mais para impressionar a audiência do que para mostrar a realidade. Imprevistos acontecem, claro, mas em todos os episódios exibidos existe um certo exagero, falhas graves e infantis na condução dos assessores que estão trabalhando na produção desses casamentos. Isso nos faz acreditar numa certa inexperiência por parte deles. Claro que é um programa de TV e por isso exige a necessidade de se criar fatos para prender a atenção da audiência, mas algumas vezes as falhas passam a ser meio que caricatas demais, uma situação que não condiz muito com a realidade das produções de eventos e que pode até assustar quem está pensando em se casar e contratar uma assessoria de casamento. Calma, noivinha, aquilo não condiz com a realidade de um casamento organizado por uma boa assessoria. Mas se você não tem pretensões maiores do que a diversão, trabalha na área ou vai se casar, serve de inspiração. Mas não espere algo mais do que isso, como por exemplo uma aula de organização de festas de casamento. É puro entretenimento mesmo. Outra série que curto assistir de vez em quando é o programa Negócios dos Sonhos do Discovery Home and Health. O programa acompanha o cotidiano de uma das maiores agências de eventos e casamentos do Brasil. A dupla Márcia Possic e Juliana Cohen comandam o reality que mostra a organização de enlaces dos primeiros preparativos até o momento do sim. As câmeras ficam acompanhando as proprietárias e a sua equipe enquanto acontecem os preparativos para o evento, inclusive o planejamento. Tem coisas que eu gosto no programa e outras nem tanto. Gosto muito do fato de ser uma produção
produção brasileira, mostrando de forma bem real como são os bastidores da preparação de uma festa de casamento. As reuniões da agência, as visitas técnicas, o trato com os fornecedores e as provas de cabelo e maquiagem e do cardápio. Outra questão que gosto no programa é a realidade da profissão, desmistificando o glamour e trazendo ela mais para a realidade mesmo. Afinal, trabalhar com casamento significa abrir mão de finais de semana e permanecer atento enquanto os convidados se divertem. Agora, uma coisa que não curto muito, mas já saquei que isso faz parte das produções do Discovery, são os perrengues que as produtoras passam. São situações, na maioria das vezes, armadas para dar mais emoção ao programa, mas que, no meu ponto de vista, compromete a qualidade da prestação de serviço das proprietárias da empresa. Afinal, se você fosse se casar, você entregaria sua assessoria nas mãos de uma profissional que poderia perder as suas alianças? Pois foi justamente isso que aconteceu em um dos episódios, mas que terminou tudo muito bem, como manda o figurino de um bom roteiro cinematográfico. Mas e se isso fosse verdade e elas não fossem encontradas? De forma geral, é um reality interessante para assistir e se você é uma profissional da área, vai se ver em algumas situações inusitadas que já aconteceram até mesmo com você. Como terceira sugestão, vale a pena dar uma olhada no reality da Netflix chamado Finalmente Sim. Ele é novo e mostra o trabalho de 3 especialistas americanos que ajudam os casais a superarem os obstáculos para celebrar o amor. O programa é bem emotivo e em alguns momentos você também vai se emocionar com as histórias inusitadas de amor, afeto e em muitos casos superação. A festa de casamento, na verdade, é surpresa para um dos cônjuges. Cada episódio é focado em um casal que os 3 especialistas precisam ajudar. Sem saber de nada, o convidado acredita em boa parte das gravações que está participando de um programa de relacionamentos. É um programa que eu acho muito fofo, cada episódio são ótimos exemplos de representatividade. Os protagonistas se desdobram para entregar uma festa impactante e emocionante com poucos recursos de tempo e dinheiro. Se você trabalha com produção de eventos, terá várias ideias que poderão ser utilizadas no cotidiano das celebrações. Mas por ser uma produção americana, muitas das ideias são aplicadas apenas no hemisfério norte. Mas uma situação que talvez incomoda um pouco é que a noiva se casa com um vestido que ela não opinou, criado apenas com as dicas do seu parceiro. Aí tem que confiar mesmo no design do programa, não é? Mais surpresa do que isso, então, impossível. Por outro lado, o programa demonstra que a linguagem e o sentimento do amor são universais. Não importa o local, quando o sentimento e o significado da união afloram, o resultado é mesmo em qualquer parte do mundo. Muita felicidade e emoção. Tem 2 programas que eu curto bastante, mas não estão muito ligados propriamente à organização de casamentos, mas sim ao vestido de noiva. Eles são produzidos pelo canal Discovery Home and Health e são os queridinhos dos reality shows de casamentos. O primeiro deles é o mais antigo e conhecido, que é o programa Vestido Ideal, uma série que revela todas as emoções e surpresas das noivas ao escolherem o traje do casamento. Eu vou ser muito sincera, para mim é a pior das séries de casamento. A ideia central é mostrar a rotina de uma das maiores boutiques de casamento dos Estados Unidos e a criatividade de seus consultores para apresentarem um vestido que vai mexer com as emoções da noiva. O problema da série é o mesmo das outras produções do Discovery. Uma produção ensaiada, com muito estresse na escolha, ocasionado, na maioria das vezes, pelos acompanhantes que se dispõem a auxiliar as noivas nas suas escolhas. Fala a verdade, você levaria a ex do seu noivo para te acompanhar na prova, ou a sua sogra manipuladora ou uma irmã ciumenta? Este estereótipo de acompanhantes no programa é muito comum. Uma armação que busca o principal na TV, que é usar das intrigas para segurar a audiência. Mas afinal, se não gosto do programa, por que estou falando dele? E é justamente por isso, ainda que pareça uma tarefa prazerosa, a escolha do vestido da noiva pode te dar dor de cabeça se estiver acompanhada das pessoas erradas. E neste aspecto o programa mostra, mesmo que de uma forma exagerada e simulada, os diversos tipos de acompanhantes que podem servir de parâmetro para a vida real sobre o que não fazer na hora de provar o vestido da noiva.
E quando falamos em dica do vestido da noiva, vamos para o quinto e último programa da nossa lista, o Prova de Noiva, onde uma noiva terá a difícil tarefa de escolher o seu vestido vendada. O Prova de Noiva é um programa recente e o mais interessante é que ele é uma produção brasileira. Então, o que a gente encontra são ideias inspiradoras que podem ser transportadas para a nossa realidade. No programa, 2 estilistas competem entre si para fazerem 40 horas um vestido de casamento dos sonhos, a partir de um briefing às escuras. Sem trocar olhares com a noiva, os profissionais devem correr contra o tempo para mostrar todo o seu talento. No programa, o apresentador Arlindo Grund e Emanuele Junqueira, estilistas renomados no mundo da moda para noivas, acompanham todo o processo, do croquis à cerimônia final, em que a protagonista da história anuncia seu estilista eleito e encanta os convidados usando o vestido que conquistou seu coração. Diferente do programa anterior, aqui o que vale é uma inspiração de como são feitas as vestimentas das noivas e com uma boa apresentação de um briefing para os estilistas pode colaborar na escolha do melhor modelo. A audiência também pode acompanhar as diversas etapas da produção de um vestido, conhecer um pouco mais sobre os tecidos da moda, os estilos, os ajustes e provas que devem ser feitas para entregar a produção. No final, as noivas escolhem uma das produções, mas, para falar a verdade, as duas são dignas de uma entrada triunfante na igreja. Mas o que manda mesmo é o gosto pessoal da noiva. Como é possível observar, para as futuras noivinhas ou potenciais profissionais do mundo dos casamentos, os reality shows são importantes instrumentos inspiradores para quem precisa se atentar ao que está acontecendo no mundo dos casamentos. Tá certo que são programas televisivos, às vezes cercados de um certo exagero, mas servem de inspiração para quem quer se aventurar na área de casamento ou para quem pretende dizer o sim diante do altar. Estamos então chegando ao final do nosso programa, espero que tenha gostado deste conteúdo e voltamos na semana que vem com mais um episódio do canal Agora e Para Sempre. Tchau, pessoal!